Veja, essa é uma pequena lembrança aqui da nossa igreja amada, viu? Só uma pequena lembrancinha para você estar aí depois de lembrando os brindes que você ganhou aqui, mas lembre que existe uma recompensa muito maior, que é pelo qual a gente luta todos os dias para alcançar, que é a vida eterna. Amém. Mas isso possa estar te abençoando. Vamos aumentar a mensagem? Isso? Mensagem? Muito bem. Vamos para o nosso estudo de hoje. Vocês se lembram do primeiro dia que eu estive aqui? Eu cantei um corinho. Qual foi ele? E agora, irmão? Você faz uma pergunta, né? Solange é demais. Gente, vamos cantar hoje de novo esse corinho. Deus está aqui. Vamos repetir 3 vezes, aquela mesma dinâmica. Os homens começam, as mulheres encantam com o aleluia, e depois a gente, todo mundo junto, termina. E quando a gente repetir pela 3ª vez, a gente fecha os nossos olhos e a gente ergue uma prece ao nosso Senhor Jesus. Vamos lá? No 3. 1, 2, Deus está aqui. Mulheres. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos lá, homens. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Senhor, meu Deus, querido e bondoso Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos guiado. Nesse momento queremos te agradecer a tua presença nesse lugar. Que o teu Santo Espírito venha repousar em nossos corações. Amém. Senhor, tão certo como o ar que respiramos, é a certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar. Amém. Por isso, Pai, de maneira especial, nos guie em mais um estudo da tua Santa Palavra. É um tema difícil, Senhor. Entender sobre a sua morte é um tema muito complicado, porém, o Senhor quer que a gente entenda, Pai, tudo que o Senhor passou, pelo menos humanamente falando, que a gente possa entender de forma humana. Porque, Senhor, o que o Senhor fez na cruz por nós, nunca iremos entender. Estudaremos por toda a eternidade, como diz as Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa estar nos guiando em mais um estudo. É o que eu te peço, Pai. Não porque eu mereço, mas porque essa prece é assinada no Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3. Antes eu queria falar algo para você. Só pelo fato de você olhar para a cruz de Cristo, você é liberto. Quem olha para a cruz de Cristo jamais será um cego espiritual. Aquele que direciona a sua atenção, o seu olhar para Cristo, inevitavelmente se torna um filho de Deus. É impossível olhar para a cruz e não dar uma atenção. É difícil você olhar para a cruz e essa cruz, esse sacrifício não alcançar o seu coração. É por esses e outros motivos que a gente medita todos os dias na palavra de Deus. Em especial durante essa semana, que nos faz lembrar todo esse sacrifício. Hoje iremos estudar aqui, essa noite,
um pouco da humildade de Jesus e o seu amor. Desde o início da preparação para a sua partida para o céu, até em momentos assim difíceis, Jesus ele demonstrou o seu amor. Ontem estudamos sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Depois dessa entrada triunfal, Jesus ele vai lá e limpa o templo. Existiam várias pessoas dentro do templo que estavam negociando, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Jesus foi lá e acabou com aquilo tudo. Em seguida, o que você acha que Jesus fez? Saiu a curar as pessoas. E mais paralíticos chegaram até Jesus. E mais surdos e mudos chegaram até Jesus. E Jesus ali operava um milagre mais uma vez na vida daquelas pessoas. Quem entendeu o contexto de ontem, o motivo pelo qual Jesus chorava, o motivo pelo qual Jesus ele se permaneceu calado em sua entrada triunfal, vai entender que, embora ele soubesse que as últimas horas da sua vida se aproximavam, Jesus ele ainda amava as pessoas, Jesus ele ainda curava as pessoas. Embora Jerusalém tivesse rejeitado a Cristo naquele momento, Jesus ainda mostrava o seu poder, Jesus ainda revelava o seu amor para com aquelas pessoas, mesmo sabendo que elas o tinham ainda rejeitado. E quando Jesus ele cura aquelas pessoas ali no templo, Jesus ele volta para Betfagé. Era tarde, diz o livro de Mateus, e ele volta. Mas algumas coisas aqui, algumas passagens aqui não chamam a atenção. Porque mesmo ele sabendo que ele era Deus soberano, que era através dele que o pecado de todo mundo, de várias gerações, não só as que passaram, as que estavam presentes, mas também os nossos pecados iriam cair sobre ele, ele permaneceu firme em sua decisão e em sua missão. Aleluia. Que era curar e salvar o perdido. E hoje iremos meditar aqui em uma parte aqui da ceia, da última ceia de Jesus e do novo mandamento. Vamos descobrir que novo mandamento é esse. Mas antes eu queria contar uma pequena história. Você pode acompanhar essa história no aplicativo da igreja chamado Feliz Set Play. Você encontra na Play Store ou no sistema da iOS, né, quem tem iPhone. E você pode encontrar também no YouTube o canal lá, Feliz Set Play. O nome dessa curta-metragem é a seguinte: eu era cego e agora vejo. Conta-se a história de um casal de cristãos adventistas que eles discutiam muito e brigavam muito, acabaram se separando. E esse jovem cresceu em um lar assim que terrível, separação dos pais, brigas e mais brigas. Aquele jovem se afastou dos caminhos de Deus, foi para o mundo, começou a usar droga, a beber, a fazer coisas ilícitas com pessoas que tinham problemas de saúde. E acabou em um certo ponto a mãe descobrindo que ele tinha um problema grave de saúde, porém eles não sabiam ainda qual era. Eu bebi, meu Deus. E eles não sabiam. A mãe desse jovem leva ele para uma clínica, que era uma clínica da igreja adventista também. E dentro dessa clínica ele conhece jovens que tiveram cicatrizes no passado, jovens que cortavam os seus pulsos, que tiveram depressão, que foram usuários de drogas. E ele começa a fazer uma espécie de amizade, porém muito retraído, por causa, talvez, dos problemas de dentro de casa, das brigas dos pais. E até aquele momento da história ele era incrédulo, ele não queria acreditar em Deus, ele não queria acreditar que existia um Salvador.
E a história conta que a doença vai se agravando, ele começa a perder a visão, começa a aparecer manchas sobre o corpo, o sangue a transparecer, já bem avançado. O dono do instituto, ali da clínica, ele chegava para o jovem: meu filho, vamos fazer lá, você não é obrigado, mas vamos fazer o tratamento. E ele se recusou a fazer o tratamento, até que um dia esse rapaz chega, ele está dentro de casa, sem esperança, totalmente na ideia de que estava perdido. E o rapaz que cuidava da clínica chega para ele: filho, eu sei que você não quer fazer o tratamento, mas os jovens estão se reunindo ali, falando de Jesus, vá lá. E ele, indignado: não vou, ele ficou. Mas aí a doença cada vez mais ia se agravando, até o ponto que ele toma a decisão. Naquele momento em que ele estava na lama, que ele não acreditava mais em si, na sua vida, ele se levanta, sem conseguir enxergar o caminho direito. Ele tenta procurar ali onde estava o pessoal, até que encontra. Há uns dias atrás, ele fazendo caminhada com esses jovens, ele encontrou uma cruz. Aqueles jovens fazendo exercício, eles corriam do local onde eles estavam até aquela cruz, e lá eles meditavam olhando para aquela cruz. E quando chega nesse momento da história, o jovem encontra lá a reunião e estava cantando uma música maravilhosa, e falou: mas aquele jovem, o hino era aquele: ó, o cego andei e perdido caguei, longe do meu Salvador. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e sinto agora em sua luz. E naquele momento ele estava cego. Mas quando ele percebeu que as suas últimas horas de vida estavam se aproximando, os seus últimos minutos, com um pouco de visão que restava, a vista muito embaçada, ele corre desesperadamente até aquela cruz. E quando ele percebe que não vai alcançar, que não vai dar mais tempo, ele dá um salto e topa na cruz. E quando ele topa, ele não consegue mais falar, porque ele já estava entrando num processo de morte. Mas ele começa a olhar para cima, e no seu momento de agonia, ele segura aquela cruz. As lágrimas começam a cair, e aqueles jovens amigos dele, o rapaz que gerenciava a clínica, eles correm atrás, mas quando chega, o jovem já estava nos últimos segundos de vida. Mas no seu último segundo de vida, ele entregou a sua vida aos pés da cruz. Aleluia! Naquele momento em que ele estava cego, foi o momento que ele mais enxergou em sua vida. Que ele viu que Jesus poderia o salvar ainda. Aleluia. E que tudo que ele tinha feito até aquele momento era em vão. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê a oportunidade de salvação. É verdade. E a pergunta que eu fiz ontem, eu quero fazer nessa introdução: o que você tem para entregar a Jesus? Porque só podemos entregar a Jesus aquilo que Ele nos dá. Aquele jovem, nos seus últimos minutos de vida, se jogou aos pés da cruz. Aleluia. Muito bem. Para mim, uma lição e tanto. Jesus lava os pés dos discípulos. João capítulo 13. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Amém. Aleluia. Diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele vivera de Deus,
e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés? E respondeu Jesus: se eu não lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar-se com os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Queria parar por aqui. Jesus amou-nos até o fim. Quando a gente olha aqui para essa parte da última ceia de Jesus com os discípulos, a gente percebe que Jesus estava preparando os discípulos para algo muito maior. Creio que a maioria dos irmãos aqui já sabe, mas o que Jesus estava fazendo na vida dos discípulos era preparar eles para os momentos vindouros. Em sua onisciência, ele sabia que os discípulos precisariam dar a sua vida. Os discípulos iriam ser presos, torturados. Mas o ponto aqui não é apenas o preparo para a obra, mas também para a partida de Jesus. Aleluia. Jesus iria sair do meio dos discípulos, no meio do povo, iria ser entregue para ser morto. E os discípulos agora não saberiam como reagir. A gente viu que Pedrão, mais uma vez, foi lá e falou: Senhor, não. Quem vai lavar os meus pés? Pedro ali não queria que Jesus se humilhasse. Porém, Jesus disse: olha, o que eu estou fazendo aqui você não vai entender agora. E de fato ele não entendeu. Porque Jesus estava demonstrando a sua humildade e era necessário que isso acontecesse. E Jesus saiu da cena, como já sabemos, pegou a toalha, botou na altura da cintura, se abaixou, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando Pedro fala assim, lava também, Senhor, a minha cabeça, porque Pedro não queria perder a sua parte no reino de Deus. Porém, o reino que até agora ele tinha posto em sua mente era o reino terrestre, achando que Cristo ia estabelecer o seu reino aqui na terra e que as demais coisas que você já sabe, o poder. Pedro queria estar assim ao lado do rei, mandar nas pessoas, mas não era esse o propósito de Jesus. Porque o reino pelo qual Jesus falava era o reino dos céus. Aleluia. E quando a gente vê a preparação de Jesus, ele já sabia que um daqueles iria o trair. E é um ponto muito delicado que a gente deve analisar. Porque Judas, ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus. Tinha que acontecer. Porém, é certo que não traímos Jesus quando negligenciamos um tempo de adoração a Ele. Mas é certo que traímos Jesus quando deixamos de vir à igreja, louvar e engrandecer o seu nome, e ficamos em casa para assistir talvez uma série, para jogar um videogame.
Se Cristo deu a sua vida para que a gente pudesse obter vida e vida eterna, se a gente não leva a sério o Evangelho, se a gente não se concentra na palavra do Senhor, se a gente não faz o nosso papel como cobreiros da missão de Cristo, como cobreiros de Cristo, será que a gente não está perto de Deus? É verdade. Jesus ele já sabia da traição de Judas. Porém, Jesus ainda olha para Judas e chama ele de amigo. Aleluia. É um ponto muito importante que devemos entender aqui. Ó. Quando a gente não está em comunhão com Deus, digamos assim, quando a gente está afastado de Deus, a gente vive em ato de insanidade. Ato de insanidade é você viver distante de Deus, é você não dar importância às coisas de Deus, é você viver a sua vida de maneira absoluta. É você estar em ato de insanidade. Todas aquelas pessoas que estão longe de Deus, que não olham para Deus, estão em ato de insanidade. E precisa cair em si. Isso aconteceu com quem? Com o filho pródigo. E quando ele caiu em si, a reação dele não foi a seguinte: eu vou para a casa do meu pai, vou pegar mais dinheiro para poder voltar para cá. Não. Quando ele caiu em si, ele disse: pequei contra os céus e diante de ti, meu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se arrepende profundamente. Aleluia. E quando a gente encontra esse caminho de volta para Jesus, quando a gente, talvez em um momento em que a gente não esteja em comunhão, mas quando a gente encontra a comunhão, a gente olha para Deus e diz: Senhor, nós erramos, eu errei contra o Senhor, me acerte de novo como seu filho. Senhor, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Não. Foi uma lição de humildade de Jesus. Glória. De dizer: eu preciso fazer isso com vocês, para que vocês tenham parte da vida eterna. Aleluia. Jesus se abaixou e lavou os pés dos discípulos. Com certeza. Segue o texto, diz o seguinte, verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, mas é o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Aleluia. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Aleluia. Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É o eu sou. Aqui sabemos, a Igreja Adventista, quando a gente está fazendo Santa Ceia, é justamente isso que fazemos. Lavamos os pés uns dos outros e participamos ali da cerimônia da ceia, do pão, do vinho, em uma assembleia solene. A gente participa. Porém, devemos entender no texto aqui também
trazendo para nós que devemos ser humildes uns para com os outros. Oh, glória! Porque Cristo também foi. E ele não só foi humilde durante essa terceira. Lembra de ontem? Não dava um jumentinho? Lembra de todas as vezes que ele curou os leprosos, os doentes, aqueles pelos quais os que eram cheios de autoridades nem se aproximavam daqueles. Jesus usou de humildade. Então devemos também ser humildes. Mas é como eu falei daquela vez, não só na palavra, mas também na ação. Aleluia! Vamos agora, capítulo 13, verso 31. 13, João 13, 31. Diz o seguinte, ó. Quando ele saiu, disse Jesus. Quem foi que saiu aqui? Judas Iscariotes. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. E aí Jesus usa a palavra filhos no diminutivo, filhinhos. Eu imagino agora Jesus olhando para os discípulos e falando com aquele olhar de ternura, de amor, filhinhos. Ainda por pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para que onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Como que tem que ser a igreja de Deus? Acolhedora, amorosa, organizada, é isso? Dedicada na obra. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: se vocês entendem que a igreja de Deus tem que ser assim, sem o amor, serve de alguma coisa? Não. E se a gente fazer como do figurino, mas faltar o amor, está certo ou errado? Errado. Porque Jesus diz o seguinte, ó: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor. Eu posso ser a pessoa mais inteligente, eu posso ser a pessoa mais assim, que tenha compromisso, a pessoa mais compromissada. Nosso irmão Everton pode ser o cidadão mais eloquente. Irmão Nando pode ser o homem mais dedicado à obra. Irmã Solange pode ser a melhor cantora. Mas se faltar o amor, já era. Nada disso serve. Porque Jesus disse que a gente deve amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E como foi que Cristo nos amou? Como foi que Cristo nos amou? Porque só seremos reconhecidos se tivermos amor. Não amor na palavra, mas na prática. Aleluia! Aleluia! Na prática. Quando a gente olha para o texto bíblico, quando a gente olha para a história da vida de Jesus, as pessoas trataram ele de diversas formas, mas não lhe faltou o amor. Aleluia! Mesmo Aleluia! a multidão
multidão, naquele momento, depois do julgamento, dizendo: crucifica-o, solte Barrabás. Ele continuou praticando o amor. Aleluia. Não que o amor substitua a palavra de Deus. Não, eu amo, não preciso da Bíblia. Não é isso. A Bíblia é uma grande luz, o caminho, o pergaminho da nossa salvação, o mapa da nossa salvação. Porém, sem o amor, não adianta. É verdade. Porque quando olhamos para a cruz, somos de fato libertos. Porque Jesus conhece que é discípulo dele se tiver amor. Aleluia. Então, se eu canto, e até então eu não ensaiava, eu não me preparava, agora eu vou me preparar, vou ensaiar, vou dar o meu melhor. Aleluia. Porque eu tenho que pôr amor no que eu faço. É verdade. Se eu estudo para pregar, se eu não estudava e confiava na minha sabedoria, agora eu estudo mesmo, de forma profunda, o máximo que eu conseguir que minha ciência der, porque eu tenho que fazer com amor, eu tenho que dar o meu melhor. É verdade. Se eu estou na recepção, eu tenho que dar o meu melhor. Se eu vou ir para a igreja, eu tenho que dar o meu melhor. Se eu for organizar o culto, eu tenho que dar o meu melhor. E quando eu olho para Jesus, eu tenho que perceber que Jesus entregou a vida por mim, então eu tenho que entregar o meu melhor. Aleluia. Porque Jesus sentiu a minha dor e em resposta a esse amor, eu me preocupo com Deus. Glória. Então, se existe algo que eu sei que entristece o meu Deus, eu logo não vou fazer. Vou procurar me esforçar ao máximo para não fazer, porque eu não quero entristecer o meu Deus. Eita. E Jesus falou que nisso conhecemos que somos discípulos dele, se tivermos amor. É verdade. Se tivermos amor. Nesse momento aqui da história, Jesus ele já sabia o que iria acontecer. Se a gente analisar, Jesus ele sentia já uma certa angústia. Ele sabia que o tempo estava se aproximando. Jesus ele já conseguia prever o que os soldados romanos iriam fazer. Eu esqueci de notar, gente, mas tem uma parte aqui no Mateus que conta com detalhes uma situação pelo qual é Mateus e João. Vou colocar aqui isso, ajuda. Se algum irmão lembrar, eu vou falar, eu lembro da passagem. Dizem que alguns gregos, alguns povos gregos ali, queriam falar com Jesus. Então eles chegaram até Filipe e André. E Filipe, ele chegou primeiro até Filipe, Filipe chegou até André. E André agora vai até Jesus, Filipe e André, e diz: Senhor, tem um pessoal aí da Grécia que quer falar com você, com o Senhor. E Jesus, ele, com a alma angustiada,
ele olha para os discípulos e diz bem assim. Aí ele começa a falar que se aproximava a hora. Ele fala da semente do trigo. Se uma semente for lançada ao chão e ela não morrer, ela ficará só. Porém, se essa semente lançada ao chão morrer, irá germinar. Ele fala desse jogo de palavras. E aí ele olha para os discípulos e diz assim: por acaso eu vou chegar para Deus e dizer, em outras palavras, né? Me tira daqui? Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: olha, eu estou angustiado, a hora já está chegando. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada a fazer. Estou próximo do julgamento. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, Pai, passa de mim esse momento? Eu vou pedir ao Pai para sair daqui? Ele estava naquela situação quando a gente está sem saída, sabe? Quando a gente se encontra sem saída, o que eu vou fazer? É só isso que eu tenho para fazer. E sabe o que Jesus estava indo fazer? Entregar a vida por mim e por você. Aleluia. E Jesus ele já sentia aquela agonia tomar conta assim, do seu coração de amor, sabe? E naquele momento, não tentava ele mais trocar palavras com pessoas que queriam falar com ele. Ele viveu o seu ministério, ele curou, ele levou salvação a várias pessoas. E aquele que até hoje confessar a Cristo seu Senhor, Salvador das nossas almas, você encontrará salvação. Porém, enquanto o seu coração estiver com a ira, com a mágoa, ou enquanto você estiver pensando nas coisas ruins que aconteceu e não olhar para Cristo como um Deus amoroso que entregou a sua vida para salvar a mim e a você, você inevitavelmente continuará sendo perdido. Porque Jesus pede que amemos uns aos outros como Ele também nos amou e nos ama. E aqui começa os momentos mais críticos da história. Pedro ele foi avisado. E quando Pedro, no verso 36 ao 38, diz que Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não podereis me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu te darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aleluia. Quando você se depara com essa passagem, eu creio que todo mundo sabe que Pedro negou Jesus. Vocês não pararam para analisar isso a fundo? Pedro andava com Jesus. Era um discípulo amado. Achou? Pronto. Pode me falar. É João 12, 20. Põe aí, meu irmão. A gente vai ler essa passagem. É necessário que a gente olhe nas palavras, olhe na Bíblia. Porque o que tem muita gente aí usando outras pessoas, usando o texto fora de contexto, é grande. E a única coisa que eu quero fazer é o que Cristo me enviou, é trazer transparência e mostrar que não existe nenhum tipo de enganação nesse mundo. Vamos ler essa passagem. Pedro andou com Jesus. Ele era discípulo amado. Sempre Pedro, André, Tiago e João. Ele era próximo de Jesus. Ele era íntimo. Ele ouvia Jesus falar. Naquele tempo, quando Jesus pregava, quando alguém falava, o aluno mais aplicado, ele deitava aos pés do mestre, que é um termo, cobrir com a poeira do mestre. E Pedro, toda vez que Jesus pregava, Pedro estava lá no pezinho de Jesus, como um aluno aplicado, tentando entender as mensagens de Cristo. Porém, quando chega no momento culminante da história, Pedro ele diz: Senhor, eu dou a minha vida. E Jesus diz em sua onisciência: jamais. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você não vai suportar me ver sofrendo daquela maneira. Você vai ter medo.
aquele que andou com Jesus, com o próprio Jesus, quando esteve aqui em carne e osso. Ele podia tocar Jesus, ele podia ouvir a voz de Jesus, ele podia abraçar Jesus, ele podia sorrir com Jesus, ele podia viajar com Jesus, mas mesmo assim, Jesus falou que ele negaria. Aí eu pergunto para você, se você anda longe de Jesus, o que te garante algum dia, no futuro, você dizer assim, não, talvez quando eu largar isso aqui, eu entregue a minha vida a Jesus. O que te garante que você vai entregar? Se o discípulo amado, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, e mesmo assim ele negou 3 vezes. O que te garante? Você olhar e dizer, mas não vou mudar, não, porque no futuro, quem sabe, eu vou pensar, vou dizer, o tempo é hoje. Se aquele que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, o negou 3 vezes, imagine eu. Eu preciso estar atento à palavra de Deus. João 12, verso 20. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Vamos lá, João 12, 20. Deixa eu olhar para a leitura. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Vai passar. Filipe foi dizer a André e Filipe comunicaram a Jesus. Vai passar. E respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa glorificação vinha através da cruz, uma dolorosa glorificação. Pode passar. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, se você odeia esse mundo, todas as coisas que acontecem nesse mundo, você tem que preservar a sua vida. E como eu preservo a minha vida? Entregando-a sem reservas a Jesus, para alcançar a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então a igreja aqui de Alto da Jaqueira, você que é visitante que veio nessa noite aqui, se você servir a Jesus, Jesus ele te honrará. Agora está agoniada a minha alma. Olha o que Jesus fala. A minha alma está agoniada, angustiada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus estava dizendo, eu não posso sair daqui porque eu vim para isso, né? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando você decide aceitar Jesus, Jesus ele fala dos altos céus, eu te honro e te honrarei porque você me serve. E um dia, assim como Jesus também foi glorificado, receberemos um corpo incorruptível. A Bíblia diz isso. E ficaremos eternamente com Jesus. Pode passar. 28. 29. A multidão, pois, pode passar. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam, foi o anjo que lhe falou. Então tinha várias pessoas ali, mas nem todos ouviram a voz de Deus. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Pode passar. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Pode passar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E é isso que Jesus tem feito e fará até a sua volta. Atrair os seus filhos para Ele, para que possa herdar a vida eterna. Aleluia. Essas foram palavras de Jesus. Não sou eu que estou falando, forçação teológica, inventando nada da Bíblia. Não tem um texto fora de contexto. Estude em casa e você chegará à mesma conclusão. Jesus, Ele quer te honrar. Jesus, Ele quer te levar ao mais altos céus. Mas você precisa aceitá-lo.
Eu poderia muito bem dizer assim: aceite Jesus, se você não aceitar, está perdido. Mas não sou eu que está falando aqui, é a palavra de Deus. Você precisa aceitá-lo. Não existe essa você viver de maneira dissoluta, sem ser amigo de Deus e depois querer herdar a salvação. Não existe isso de maneira nenhuma. E Jesus, com a sua alma angustiada, não retrocedeu. Sabe, eu vou falar algo para vocês aqui. Não entenda como um peso. Me entenda. Jesus, ele poderia, em sua onisciência, olhar cada um de nós. Eu vou chegar até mais perto de vocês. Ele poderia olhar para o futuro e ver que existiriam pessoas que não iriam aceitar, queriam dizer que ele não existe, queriam dizer que a criação é uma balela, e dizer que o ser humano é da evolução, e dizer e comparar Jesus com o povo da corte, dizer que a palavra de Deus não tem crescimento, dizer que tudo isso não aconteceu. E olhando para isso, ele poderia ver pessoas aí destruindo sua vida, se entregando a caminhos aí horríveis. E ele poderia naquele momento dizer: chega, não quero mais, olha, não bata mais em minhas costas, parei. Eu não vou entregar mais a minha vida para um povo que lá na frente vai zombar de mim, que vai desacreditar de mim. Um povo que quando os enviados de Deus dizem bem assim: ó, filhos, aceitem a Jesus. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer: não, porque agora não é a hora. E irão sair e viver como se nada tivesse acontecido, sem acreditar no que a palavra de Deus diz. Então, eu não quero mais sacrificar. E se Jesus tivesse feito isso, nós não encontraríamos salvação, éramos uma geração perdida. Não existiria o bem na face da terra. Ou vocês acham que Jesus não sabia? Do início do mundo até os seus últimos dias. Agora eu pergunto para vocês: se Jesus tivesse desistido do Calvário, o que seria de mim e de você? A gente só pode entregar a Jesus aquilo que Ele nos dá. E o que Jesus te deu. Se Ele desistisse do Calvário, isso aqui está ruim? O mundo aí está ruim para vocês? Né, minha irmã? Um monte de morte aí, você não pode ficar 2 minutos na frente de casa que é assaltado. E que se você não tiver nada, eles ainda dão uma facada ou tiram alguma coisa. Deus o livre, isso acontece com cada um de nós. Está fácil esse mundo? Ver as guerras estourando lá, as crianças morrendo de fome, ver as pessoas se odiando, vendo as ideologias zombando a cara de Jesus, vendo porta dos fundos que a Globo gravou lá e está lá na Netflix para todo mundo ver, Jesus como um homossexual. Aqueles que zombam do meu Deus, aqueles que zombam do meu Deus, para mim são lixo, absolutamente lixo. Aqueles que zombam do meu Deus não são dignos da minha atenção. Se o mundo zomba do meu Deus, eu não irei ser um participante desse mundo. Aleluia! Eu não irei. Aleluia! Porque tudo que está escrito aqui, ó, aleluia, nessa Bíblia que eu acredito, com todo o meu ser, por isso que eu entreguei a minha vida. E quando o mundo zomba de Jesus, a gente fica pensando em entregar a vida a Ele depois. A única coisa que eu posso te falar, com apreço, com preocupação e amor, é que você entrega a sua vida a Jesus. Não ouse sair desse lugar sem a presença de Jesus. Em seu coração. Não ouse. Porque enquanto a gente sofre ao lembrar do Senhor Jesus, da vida de Jesus e do seu sacrifício, as pessoas zombam de Jesus lá fora. É desse mundo é desse povo que você quer ser participante? É nesse mundo que você quer viver? Se não for, vai ter louvor? Se não for durante esse louvor, fique de pé. Gente, só fique de pé se você tiver a certeza que você quer ser salvo, se você tiver a certeza de que você quer abandonar esse mundo. Se ainda você tiver alguma dúvida, fique sentado. Não se levante. Esteja pronto nessa noite para dizer: Senhor Jesus, eu estou começando a entender a profundidade do seu amor. Não completo, eu não consigo, mas eu estou começando a entender. Por isso, Senhor, me ajuda na minha decisão.
E assim, vamos cantar esse louvor. Porém, só fique de pé. Gente, prestem bem atenção nisso, só fique de pé. Se essa é a sua certeza. Vamos louvar o nosso Deus. Sexta-feira, eu queria reforçar o convite. Talvez, quando você viaja algum risco, você não venha, estarei orando com você. Na sexta-feira, iremos ver a cruz como nunca vimos. Talvez, não, às vezes alguns irmãos aqui têm a mesma compreensão. Porém, sexta-feira, iremos entender, de fato, como foi essa crucifixão. Se foi um Jesus romantizado com um paninho, cabelos longos, ou quem foi de fato, e como foi de fato a crucifixão de Jesus. Então, sexta-feira, 7h30, estaremos aqui falando sobre a crucifixão de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus.
Jesus venceu por mim e por você. Tem uma outra música, gente, eu amo essa música. Sérgio Lopes, O Rei do Ladrão. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a música conta, né, a história da prostituição e do ladrão, quando ele tenta olhar para Jesus. A música diz assim, teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor, tinha ao lado meu, morrendo por falar de amor, na luz do teu olhar, senti o teu perdão, lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim, creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no reino, lembra de mim. Aleluia, aleluia. Essa sim, né? Assim, sabe? Só de imaginar o amor de Jesus. Só de você tentar imaginar a visão desse ladrão na cruz olhando para Jesus. E ele sentindo a língua da sua alma. Ele sentindo os seus pecados perdoados. Ele sentindo a sua alma lavada. E ele entendendo que Jesus de fato era Deus. Isso é magnífico. Aleluia. A gente tem que olhar para a cruz. Eu vejo Jesus olhando para cada um de nós que perdoa, porque foi isso que ele fez. E dizendo assim para cada um de nós, ó, te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Que esse mesmo Jesus tome conta dos nossos corações. E que ao olharmos para a cruz a gente seja quebrantado, a gente seja direcionado aos céus. Porque Ele de fato nos amou até o fim. Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Estudamos mais uma vez aqui a tua palavra. É muito bom, Senhor, tentarmos entender, só de tentar, Pai, entender aqui um pouco da compreensão do que o Senhor fez por nós. Aleluia. Senhor, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi maltratado, não foi reconhecido, Pai, como Messias. Aquelas pessoas, Pai, muitas delas olhavam com um olhar de ódio, de raiva, mas mesmo assim o Senhor amou. Por isso, Pai, que ao olhar para a cruz, Senhor, o seu olhar faz com que eu me estremeça, Pai. Ao olhar para a cruz, Senhor, me constrange. Nós, Senhor, aqui dessa igreja nos constrangimos, porque sabemos que o Senhor é o Deus Salvador. Aleluia. Aquele que disponibilizou, Pai, o teu Santo Espírito para nos guiar. Que o teu amor venha se fazer presente em nosso coração. E que nada, Pai, venha nos impedir de amarmos uns aos outros. Porque o Senhor falou que devemos fazer isso, Pai. Por isso que nesse momento, Senhor, eu te peço por cada pessoa aqui que ficou de pé durante o louvor, Pai. O louvor que falava que o Senhor venceu. E o Senhor de fato venceu. Essa pessoa, Senhor, esse teu filho, tua filha não se levantou em vão. Por isso toma conta dos corações aqui, Pai. Assim como eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu entrego a vida de cada um nessa noite. Cuida de nós, Pai. E que essa semana venha ser uma semana inesquecível em nossas vidas. Não, Senhor, para que a gente fique apenas na lembrança, mas que venha transformar-nos também. Aleluia. Porque tem que ser feito, Senhor, Assim para a seja. tua honra e para a tua glória. Porque teu é o poder e a glória, Pai. Aleluia. Aleluia. Senhor, não afasta de mim, de nós, o teu Espírito. E que, assim como a vida de várias pessoas foram transformadas, que quando a gente olhar para a tua cruz, a gente entenda o teu poderoso e maravilhoso. Aleluia.
Senhor, mais uma vez te peço proteção. Acaba seus olhos em nós, Senhor. Porque tudo isso eu te peço. O Senhor sabe que não merecemos, mas eu te peço porque essa prece é direcionada em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus possa nos abençoar. Aleluia. Boa noite a todos vocês e amanhã teremos mais um estudo às 7.